Olá, voltei para continuar conversando com vocês sobre o livro Uma Vida de Obediência e hoje o tema é Um Deus Soberano e a Escolha do Homem. Esse capítulo rende bastante se nós resolvermos nos debruçarmos sobre esse tema. Nós provavelmente estudaremos bastante, leremos bastante e nós entenderemos no final de que Deus não a palavra de Deus não é exaustiva. Nós não vamos chegar a um momento em que nós vamos dizer, agora eu entendi absolutamente tudo. É bom lembrarmos, como disse John MacArthur, que a mente de Deus não é padrão, a nossa mente não é padrão para a mente de Deus, e aquilo que Deus está muito além da nossa compreensão. Ele só nos ofereceu uma parte do conhecimento necessário para a obediência e não para a nossa satisfação intelectual, como nós vamos concluir a partir desse capítulo. E Elizabeth inicia dizendo que no âmbito desse livro, ela não conseguiria lidar de forma adequada com esse tema, caso estivesse devidamente equipada para isso. Mas ela não se sente completamente equipada, para lidar com esse tema de forma exaustiva. Mas ela aponta algumas coisas que podem nos ajudar a lidar com alguns aspectos desse mistério teológico. Se Deus está no controle de todas as grandes coisas, Ele também está no controle das pequenas. É um absurdo dizer que ele controla os ventos, as tempestades e os oceanos, mas não as pressões que os movem. Ou que ele vê os limites do mar e faz as marés subirem e baixarem, mas não tem nada a ver com cada uma das criaturas, por mais minúsculas que sejam, que nadam nesse oceano. Ou com os meandros das moléculas e átomos que compõem o todo. Seria um absurdo dizer que o Senhor controla os grandes eventos, mas não aqueles bem pequenininhos, que para nós passa desapercebido. Para Deus não. A palavra de Deus diz que nenhum pássaro cai da árvore sem que o Senhor queira, sem que o Senhor deixe que ele caia. Então isso nos faz pensar como ele é soberano sobre cada uma dessas coisas, por mais pequenas que elas sejam e até invisível, e nós olharemos e diríamos que é sem importância. Para Deus não é. Deus é soberano sobre essas coisas também, tanto nas nossas vidas, quanto no todo em geral. Às vezes coisas muito pequenininhas que nos acontecem, para nós é como se fosse algo do acaso, corriqueiro, que dava para ser evitado, ou que se a gente tivesse ido um pouco mais para o lado, não teríamos batido o pé na quina da cama, e assim nós nos livraríamos daquela situação que doeu tanto, inclusive, mas mesmo ali, mesmo nessas situações pequenas do dia a dia, Deus é soberano. Ele age em meio a circunstâncias pequenininhas também que parecem sem importância. Quando você deixa um copo cair e ele quebra, quando você terminou de fazer a torta e acontece delas cair no chão, ou quando você esses dias fui receber um casal na minha casa, eu sempre gosto de fazer pudim de sobremesa, eu amo essa sobremesa e acho que todo mundo tem que amar também. E eu sempre faço e dá muito certo, fica muito bonitinho no prato. Já, com a prática a gente vai ficando boa naquilo que a gente faz sempre, E esses dias fui desenformar e desmanchou. E eu fiquei tão decepcionada, falei, nossa, sempre faço aqui em casa, e dá tão certo hoje que eu vou receber pessoas. Mas essas coisas acontecem, mesmo nessas coisas pequenas, o Senhor está ali, o Senhor está agindo. E Ele é soberano sobre essas coisas pequenas também. E Deus, o causador de tudo isso, também nos leva a causar. E aí entra, a vontade do homem. Eu quero ler para vocês na página 43, uma história que a Elizabeth conta, muito boa, para ilustrar perfeitamente essa situação, da soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a escolha do homem. Conta-se a história de um pregador que saiu para ver uma fazenda de trigo. Enquanto ele e o fazendeiro estavam olhando as belas ondas de grãos, o pregador disse: "Bem, João, você e Deus certamente fizeram um bom trabalho aqui." O fazendeiro empurrou seu chapéu de volta na cabeça, olhou silenciosamente para o campo e disse lentamente: "Você deveria ter visto quando Deus o tinha só para si." Aqui, o pregador
elogia aquele campo, né, com aqueles trigos maravilhosos já crescidos, né, já prontos para a colheita, e diz que ele e o fazendeiro fizeram um ótimo trabalho, né? O fazendeiro diz: sim, você tinha que ver como era esse campo quando Deus o tinha só para si, né? Quando só Deus cuidava dele. Então aí entra perfeitamente, né, a questão da soberania de Deus. E aí ela diz mais à frente, né, o fazendeiro tomou a decisão de plantar o trigo. O campo de trigos pronto para a colheita não teria estado lá se ele não tivesse tomado a decisão e feito a prodigiosa quantidade de trabalho necessária para produzir aquela plantação. Nem teria estado lá se Deus não tivesse providenciado a terra em primeiro lugar, ordenado que o sol brilhasse e que a chuva caísse e acelerado a vida da semente que João colocara no solo. Aqui nós vemos, né, Deus agindo naquelas partes que, se ele não agir, a semente não vai produzir, e João trabalhando, né, trabalhando no solo, fazendo aquilo que só cabe a ele fazer. E se esquecermos que existem duas vontades e nos detivermos apenas na vontade soberana de Deus, abdicaremos da nossa responsabilidade e cairemos no fatalismo do Islã, por exemplo, né, que deixa tudo para o inescrutável e o incognoscível. E se por outro lado nos esquecermos da soberania de Deus e nos enxergarmos como independentes, tomaremos como nossa toda a responsabilidade e deixaremos Deus fora dela. Em outras palavras, nos tornaremos Deus. E isso é uma carga pesadíssima, né? Se você pensar que todo o trabalho é completamente seu, você vai realmente se esgotar e se sentir extremamente sobrecarregado. Por exemplo, na educação dos filhos, né? Nós ensinamos, orientamos, lemos a Bíblia todos os dias, mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus age no coração dos nossos filhos. Se nós pensarmos que essa responsabilidade está apenas sobre nós, que o Senhor não age, que o Senhor não faz nada, que o Senhor só assiste, nós nos sentiremos completamente sobrecarregados e provavelmente traremos peso também sobre os nossos filhos e exigiremos deles aquilo que eles provavelmente não são capazes de cumprir, porque nós carregaremos uma carga pesada e colocaremos neles também. Então nós devemos trabalhar sabendo que o Senhor age, que o Senhor faz aquilo que Ele prometeu fazer nas Escrituras. Nós obedecemos e cremos na ação de Deus. Deus organizou as coisas de tal forma que sua própria ação está ligada à ação dos homens. A Bíblia está repleta de exemplos de um Deus amoroso e poderoso escolhendo homens pecadores e fracos para realizar os seus propósitos. Quando Moisés e os israelitas se encontraram cercados pelo Mar Vermelho, o exército egípcio, Deus deu uma ordem a Moisés. Eu vou ler para vocês aqui na página 45. E que Deus disse a Moisés, né? Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, disse Deus. Moisés certamente deve ter pensado: meu bordão? Minha mão? Qual poderia ser a utilidade de qualquer um desses dois em uma situação como essa? Ele ficou entre uma força irresistível e um objeto imóvel. E como a vara ou a mão poderiam parar uma ou mover outra, o outro era algo que ele não podia imaginar. Mas ele obedeceu, e a soberania de Deus entrou em ação. Um vento se levantou e fez a vontade do Senhor. O mar também obedeceu, e os egípcios se afogaram, enquanto os israelitas foram salvos. Aqui está o poder soberano sobre um homem, sobre um povo, sobre os elementos da natureza, sobre um inimigo. Mas aqui também está um homem agindo em liberdade. Moisés obedeceu, e o Senhor agiu. E quando a vontade do homem age de acordo com a vontade de Deus, isso é fé. Quando a vontade do homem age em oposição à vontade de Deus, isso é incredulidade. Vou ler para vocês aqui na página 46, ela diz assim: Deus poderia ter escolhido Ele mesmo fazer tudo, mas ao invés disso, Ele concebeu o mundo de tal forma que as aves devem construir ninhos e sentarem-se sobre ovos. Micróbios devem decompor organismos. Salmões devem lutar rio acima para desovar. Minhocas devem arejar o solo. Abelhas devem construir favos de mel. E o homem deve ter vontade e deve trabalhar. Deus construiu o mundo assim. Ele poderia ter feito todas as coisas de tal modo que ele não precisasse de nós, que ele não precisasse dos animais atuando, mas Deus fez de um jeito que toda a natureza coopera, e nós também, para cumprir a vontade de Deus e os seus propósitos. Deus não nos coage a segui-lo.
Ele nos convida. A vontade dele é que nós tenhamos vontade, isto é, ele deseja a nossa liberdade de recusar ou de aceitar. Se queremos ser discípulos, nós nos colocamos sob a sua direção. Ele nos diz o que devemos fazer e nós encontramos nossa felicidade em fazê-lo. Existe felicidade e alegria em obedecer a Deus. Deus nunca nos decepcionará. Ele nos ama e tem apenas um propósito para nós: a santidade, que no reino dele equivale à alegria, à satisfação. Vou ler a página 49, Elizabeth diz assim: é na base de uma sólida convicção de que Ele é soberano e amoroso que nos comprometemos incondicionalmente com Ele, acreditando que o que deixamos para trás é menos do que nada, comparado ao que esperamos. Nós temos fé de que aquilo que o Senhor nos prometeu é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, né? Comparado àquilo que esperamos, aquilo que Ele preparou é muito mais maravilhoso. Nós temos essa fé porque a Bíblia nos promete isso. Nós encontramos felicidade aqui, mas não a felicidade perfeita. Nós somos satisfeitos aqui, mas não a satisfação perfeita. Mas um dia nós seremos completamente satisfeitos e viveremos, né, ao lado de Deus de forma perfeita. E para fechar, né, e essa tensão entre a soberania divina e a escolha do homem? Não existe tensão, não há tensão, né? Diz que uma mulher perguntou a Charles Spurgeon uma vez, né? Como é que nós reconciliamos, como nós podemos reconciliar a soberania de Deus e a vontade do homem, né? A responsabilidade do homem, a escolha do homem, como você preferir. E Charles Spurgeon sabiamente respondeu: nós não reconciliamos amigos, então não existe tensão. Esse capítulo não busca nos fazer escolher entre um ou outro, mas mostrar como ambos convivem em harmonia na vida do crente. Em muitas passagens, vemos tanto a vontade de Deus como a vontade do homem operando. Eu vou ler aqui para vocês o versículo que está lá em Neemias 5,16, ele diz assim: ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Aqui nós vemos tanto a ação do homem quanto a ação de Deus operando. Ele se dedicou, mas foi a ajuda de Deus que fez o trabalho prosperar. E em 1 Pedro 5,6, ele diz assim, Pedro nos ensina, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, é o que nós devemos fazer diante de Deus, né? E no momento oportuno, Ele nos exaltará. Então, nós sabemos que nós agimos, mas nós confiamos que o Senhor fará por nós. E o que é mais impressionante, talvez, as palavras mais imensuráveis de todas dentro da palavra de Deus, né, são aquelas que mostram o Senhor soberano à mercê dos homens. Para muitos, o que mais os impressiona é ver o Senhor agindo, mesmo que ele não considere aquilo que o homem quer. Mas para muitos de nós, que nós cremos nesse Deus soberano, que age em todas as coisas, mesmo nas mais pequenininhas, que nada passa desapercebido dos seus olhos, o mais imensurável, o mais incompreensível é ver Deus em algumas partes das escrituras, né, se colocando à mercê dos homens, né, no texto de Atos 2:23 diz assim: sendo este Jesus, né, tá falando sobre Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqui nós vemos nessa passagem como se Cristo estivesse à mercê dos homens, né? E ele foi injustamente condenado, crucificado, e eles o mataram. E nós sabemos que acima de todas as coisas, o Senhor Deus estava agindo, né? E para terminar, eu vou concluir dizendo uma parte aqui do livro que para mim fecha maravilhosamente bem e finaliza com sucesso esse capítulo. E Elizabeth diz assim: a Bíblia não explica tudo o que é necessário para a nossa satisfação intelectual, mas explica tudo o que é necessário para a nossa obediência e, portanto, para a satisfação de Deus. Então, tudo que nós precisamos saber para agradarmos a Deus, Ele deixou nas Escrituras Sagradas. O que Ele não nos revelou é porque nós não precisamos saber. E nós devemos nos contentar com isso. Ele nos revelou de modo que nós o compreendêssemos como Ele sendo soberano sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, desde o menorzinho até o maior. E nós também entendemos que nós somos responsáveis
por aquilo que nós decidimos, por aquelas decisões que nós tomamos. Nós somos responsáveis e um dia prestaremos contas diante de Deus. E não deixem de comprar o livro, ler o livro, porque eu trago aqui alguns recortes e algumas reflexões próprias, mas esse livro é maravilhoso e deve ser lido totalmente, integralmente. Fiquem com Deus, um beijo.